Quem na nossa geração assumiu a liderança depois do Holocausto, onde o povo judeu tinha medo de ser judeu nas ruas? Que eles eram judeus em casa, escondidos na melhor parte, na melhor... 1991, 92, na década de 90. Depois começou a imigração de muitos judeus para Israel, da Argentina, da França, dos Estados Unidos, até do Brasil. Muita gente foi para Israel. Ele falou, esse é o início já do Kibbutz Galuyot, que vai ser trazido de volta todo o exílio. Porém, é claro que não terminou esse processo, ainda estamos nos dias do Mashiach, estamos nesse processo, e se Deus quiser vai terminar com a redenção. Maimônides continua, ele escreve que Mashiach também vai consertar o mundo inteiro. Depois que ele construiu o templo, depois que ele trouxe os judeus para Israel, ele vai consertar o mundo inteiro, toda a humanidade, para servir um Deus único. O Rebbe, ele pergunta, ele fala no discurso que ele fez, por que Maimônides é um livro de leis? Maimônides não costuma dizer para a gente o que vai acontecer depois da vinda do Mashiach, as histórias, os midrashim. Maimônides não escreve isso no seu livro, é um livro de leis. Por que Maimônides escreve isso? Então ele fala, e ele escreve isso aonde? Na lei que fala sobre os sinais do Mashiach. O Rebbe explica que os sinais do Mashiach, os sinais do Messias que Maimônides escreve para a gente reconhecê-lo, os sinais ele escreve para a gente reconhecê-lo. E um dos sinais é que o Mashiach ele começa a sua atuação mesmo antes da redenção final. O Mashiach ele começa já a influenciar todos os povos do mundo a servir um único Deus. E quem é esse sábio judeu, descendente do rei Davi, grande como seu ancestral rei Davi, que fortaleceu as brechas da Torá entre o povo judeu. E ele encorajou os judeus a cumprir a Torá e conseguiu. E que depois ele se ocupa com o assunto de influenciar todos os povos da terra a guardar um Deus, a servir a um Deus único. Quem é esse tzadik? Não é o Rebbe de Lubavitch? Há 3.300 anos desde Moisés não se levantou um tzadik do povo judeu, não se levantou um grande rabino, um grande Rebbe, um grande rei do povo judeu, que se ocupou com esse trabalho de influenciar o mundo inteiro a servir um Deus só. Logo no início, quando ele se tornou Rebbe, ele falou, nós vamos conquistar o mundo através da Torá. Nós vamos conquistar o mundo através da Torá, é claro, é o que está acontecendo agora. Milhares de pessoas do mundo inteiro estão se despertando para a verdade. Não é uma coisa pontual, é uma coisa que está acontecendo em vários e vários países. E isso tudo através dos mensageiros do Rebbe, dos emissários do Rebbe de Lubavitch, que estão trazendo isso, fazendo isso acontecer. Então o Rebbe, ele preenche todos os critérios alárricos da lei judaica para ser o Messias, em primeiro lugar. Porém, por que nós realmente acontecemos, gente? Por que nós realmente acreditamos que o Rebbe é o Messias? Não é porque ele se encaixa aqui, não é porque ele se encaixa aqui na lei do Maimônides, na lei da Torá, e não é porque somente acreditamos que já estamos no final do exílio, final do século, do sexto milênio, já entrando no Shabat, não só por causa disso. Se fosse só por causa disso, a gente podia discutir. Só que tem mais um fator aqui, gente, que não deixa a gente discutir. Qual é esse outro fator? Esse fator é o seguinte. Dentro o Maimônides ele escreve que o Mashiach é um grande profeta. Será um grande profeta. Maimônides também escreve no seu livro de leis que como você vê se o profeta ele é falso ou verdadeiro. Então, se um profeta ele faz uma profecia má, ruim, como Jeremias, que disse que o templo seria destruído, por exemplo, e Deus resolve não destruir o templo, isto não é uma prova que ele seria um profeta falso. Porque Deus ele é todo piedoso, ele pode anular o decreto. Se o povo faz tchuvá e se arrepende, Deus anula o decreto. Porém, quando sai de um profeta verdadeiro, uma profecia positiva, Deus ele não volta atrás. Deus ele cumpre aquilo. Essas são as leis que Deus entregou para a gente na Torá. De onde a gente aprende isso? Jeremias e aquele outro, Hanania ben Azur, que estava profetizando que o povo ia voltar da Babilônia, etc. Jeremias falou para Hanania ben Azur,
quem dera, oxalá que sua profecia fosse verdadeira. Porém, eu sinto muito, e não é, você está só enganando o povo. Mas, através disso, Jeremias falou, vamos ver se você é um profeta verdadeiro ou não. Na minha profecia, você não tem como me julgar. Mas agora você falou algo, vamos ver se vai acontecer ou não. Então, quando o profeta verdadeiro fala uma profecia, Deus não volta atrás. O Rebbe, ele era com certeza um profeta muito grande. Um profeta não é aquele que desceu, o cara que ficou 3 dias na montanha, lá jejuando, e falou, Deus falou comigo. Meu amigo, isso não é profeta, gente. Profeta é outra vez, um homem igual ao rei Davi. Um homem que nunca teve problema com sua alma animal. Um homem que desde a sua tenra infância nunca teve raiva, nunca sentiu raiva, gula, preguiça, ciúmes, inveja, nunca se sentiu deprimido, angustiado, ansioso, nunca teve problema com sua alma animal. O profeta é uma pessoa que todos os problemas mundanos não são capazes de afetar a conexão dele com Deus 24 horas por dia. É uma pessoa que ele é um profundo conhecedor da Kabbalah, da Hassidut. Ele está estudando e conectado o tempo inteiro. Esse homem, ele é um candidato a receber profecia. O Rebbe era um grande profeta. A gente vê isso. Deixa eu dar um exemplo aqui. 30 anos atrás estamos comemorando, eu acho que já dei numa outra aula, mas vamos continuar, esse exemplo é muito bom. 30 anos atrás, levantou Saddam Hussein, lá do Iraque, e ele ele conquistou o Kuwait. Ele entrou dentro do Kuwait, porque ele tinha perdido uma guerra contra o Irã, ele voltou derrotado com seus soldados para sua terra, ele podia mandar os soldados tudo para casa, mas eles vão ficar desempregados e o país ia falir. Então, para que isso não acontecesse, o que ele fez, Saddam Hussein? Ele invadiu o Kuwait, 1990. Conquistou em um dia só o Kuwait, se apoderou dos poços do petróleo. Na ONU, estavam todos loucos lá, falando que esse Saddam Hussein não tem linhas vermelhas. Saddam Hussein, ele pegou como prisioneiros de guerra, levou ao cativeiro americanos e estrangeiros que estavam na sua terra, no Iraque e no Kuwait, não deixou eles saírem, prendeu. Estados Unidos, o presidente George Bush, começou então a convocar já seus reservistas, se preparar para alguma ação militar. O mundo estava totalmente atordoado, e o Saddam Hussein, ele falou que meu refém é Israel, porque se alguém jogar alguma bomba aqui, eu vou bombardear Israel, mas não com armas convencionais. Ele falou, vou jogar bomba química, bomba biológica. Todos sabiam que ele tem bomba química, bomba biológica, porque na guerra contra o Irã, ele matou dezenas de milhares de curdos lá no Irã, com aviões, aqueles que jogam pesticida, só que com armas químicas, e pulverizou dezenas de milhares de curdos e matou eles como moscas. Era um cara louco, Saddam Hussein. E ele então falou, Israel é meu escudo, Israel é meu refém. Se acontecer alguma coisa comigo, eu vou bombardear Israel. Foi o que ele anunciou. Ele falou, meu próximo passo é a Arábia Saudita, eu vou conquistar e depois vou chegar em Israel. Só falou, é um louco. Estados Unidos entrou com uma frota no Mediterrâneo, conseguiu uma coalizão de 34 países, alguns deles inclusive países árabes. Estados Unidos falou para Israel, não entra na guerra, porque senão muitos países árabes não vão querer fazer a coalizão comigo, você fica quieta no seu lugar. Ele mandou 700 aviões de guerra e 400 porta-aviões para o Mediterrâneo, para aquela região. Estava tudo muito acirrado ali, muito quente. Em Israel, eu estava naquela época, morava lá, estudava na Yeshiva. Eu tinha 20 anos, estudava na Yeshiva. Minha mãe me ligou, falou, Yaakov, eu estou te comprando um bilhete para você voltar para o Brasil quanto antes. Vai ter guerra, os generais americanos estão falando que vai ter guerra, e eles realmente sabiam disso. O satélite americano achou cinco locais de lançamento de mísseis, não sei como é que se chama isso, 5 locais que se lançam mísseis, que ele construiu, Saddam Hussein, no oeste do Iraque, apontados para Israel. Sabiam que ele tem armas químicas e biológicas. Os generais americanos muito nervosos, e generais israelenses mais ainda. Lá em Israel, todo mundo tinha que andar com uma máscara contra gases a tiracolo. Toda casa tinha que ter um quarto hermeticamente fechado,
porque tocava a sirene, você tinha que correr para lá, colocar a máscara, estavam todos muito nervosos, e o Rebbe de Lubavitch, ele avisou: Israel é o lugar mais seguro, não precisa ter medo, Deus está olhando e cuidando de Israel, não precisa ter medo. As pessoas perguntaram para o Rebbe, pessoas, moradores de Israel: vamos fugir de Israel, vamos viajar para Europa, pegar um avião, vamos para não sei aonde, para Grécia, para Turquia, para Alemanha, vamos fugir daqui. O Rebbe falou: já disse que Israel é o lugar mais seguro, e não é o momento de fugir, muito pelo contrário, é o momento de fortalecer a confiança em Deus e ficar aí, porque Deus está guardando vocês. O Rebbe mandou turistas americanos viajarem para Israel, passou um pai e uma mãe na fila dos dólares, falou: Rebbe, meu filho está em Israel, ele não quer voltar, porque ele diz que o senhor mandou ficar. Rebbe, ele é nosso filho único, deixa ele voltar. O Rebbe olhou para os pais e falou: eu tenho 5 milhões de filhos únicos em Israel, deixa ele lá. E aí conta todos os prognósticos, mas todos os prognósticos, o que aconteceu? Caíram 39 mísseis escudos em Israel. Caíram. Os mísseis caíam em lugares públicos, os mísseis caíam em cima de casas, em cima de prédios de 3 andares, e as pessoas saíram ilesas dos escombros, com pequenos arranhões. No hospital chamado Ichilov, em Tel Aviv, entrevistaram uma enfermeira, ela falou: quando escutei a primeira bomba cair, escutei no rádio que caiu, derrubou um prédio de 3 andares, eu achava que ia chegar aqui pessoas num grau de muito graves, ferimentos muito graves, um estado muito grave. De repente chegava pessoas com simples arranhões. Uma moça que ela ficou com medo, fugiu, e quando ela correu, ela torceu o pé. Um outro rapaz teve os estilhaços da janela, que arranharam ele um pouquinho o vidro, que não precisam nem de ponto, são um pequeno curativo, coisas que eles podiam tratar em casa. O rabino-chefe de Israel na época era o rabino Israel Meir Lau. Ele falou: uma noite eu vou visitar os doentes no hospital, os que foram afetados pelas bombas. Ele chegou lá, não tinha mais ninguém, todo mundo já tinha ido embora. Milagres. Teve um senhor que estava voltando para casa, começou a sirene, ele saiu correndo para casa, só que o míssil chegou antes dele na casa dele. Ele botou a mão assim, desesperado, o prédio sucumbiu na frente dele. E aí, de repente, ele começa a ver as pessoas que moravam naquele prédio saindo debaixo dos escombros. Gente, coisas assim, milagres enormes, imensos, coisas assim que não existem. E aí todo mundo viu que o Rebbe era um grande profeta. O Rebbe recebeu sobre si a responsabilidade de 5 milhões de judeus que estavam morando em Israel, mandou gente para lá, falou que isso é o lugar mais protegido da terra, contra todos os prognósticos. Tinha um general americano, general não, ele era um chaplain é capelão, rabino capelão do exército americano. O nome dele é Yaakov Goldstein, ele morava em Crown Heights, lá no Brooklyn, onde o Rebbe também fica a casa do Rebbe. E ele foi convocado pelo serviço de reservista e ia ser mandado para o fronte. Ele pediu uma bênção para o Rebbe antes de ir, e o Rebbe falou para ele falou para o Rebbe: eu estou levando minha Megilat Esther, meu livro de Esther, para ler lá. Eu estou levando isso aí. O Rebbe falou: você não vai precisar. Era um mês e meio antes